Ezequiel 12, em diante, de 12 ao 19, mas nós vamos estar fazendo a leitura de Ezequiel 12. Quero que os irmãos me ajudem, nós vamos estar aprendendo junto, como é uma lição que vem falando sobre exílio, chegou, mas o Senhor reina. Hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre a idolatria. Toda idolatria será castigada. Convido os irmãos que abram suas Bíblias em Ezequiel 12. Nós vamos estar fazendo essa leitura de modo alternado. Leiamos então, Ezequiel, capítulo 12, do 1, nós vamos ler todo o versículo, todo o texto de Ezequiel 12, até o 28. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, prepara a bagagem de exílio, e de dia sai à vista deles para o exílio, e do lugar onde estás, parte para outro lugar, à vista deles. Bem pode ser que o entendam, ainda que eles são casa rebelde. Abre um buraco na parede, à vista deles, e sai por ali. Como se me ordenou, assim eu fiz. De dia levei para fora a minha bagagem de exílio. Então, à tarde, com as mãos abri para mim um buraco na parede. Às escuras, eu saí e aos ombros transportei a bagagem à vista deles. Filho do homem, não te perguntou a casa de Israel, aquela casa rebelde: o que fazes tu? Dize: eu sou o vosso sinal. Como eu fiz, assim se lhes fará a eles. Irão para o exílio, para o cativeiro. Também estenderei a minha rede sobre ele, e será apanhado nas minhas malhas. Levá-lo-ei à Babilônia, a terra dos caldeus, mas não haverá, ainda que venho a morrer ali. Saberão que eu sou o Senhor, quando eu o dispersar entre as nações e o espalhar pelas terras. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo:
E dirás ao povo da terra: assim diz o Senhor Deus, acerca dos habitantes de Jerusalém, na terra de Israel: o seu pão comerão com ansiedade, e a sua água beberão com espanto, pois que a sua terra será despojada de tudo quanto contém, por causa da violência de todos os que nela habitam. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: portanto, dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: farei cessar esse provérbio, e já não se servirão dele em Israel. Mas dize-lhes: os dias estão próximos e o cumprimento de toda a profecia. Porque eu, o Senhor, falarei, e a palavra que eu falar se cumprirá, e não será retardada, porque em vossos dias, ó casa rebelde, falarei a palavra e a cumprirei, diz o Senhor Deus. Filho do homem, eis que os da casa de Israel dizem: a visão que tem este é para muitos dias, e ele profetiza de tempo que estão muito longe. O texto, capítulo 12 de Ezequiel, fala sobre o Senhor instrui Ezequiel a ensinar os aspectos do cativeiro vindouro para refutar aqueles que negam a palavra. Pela descrição da leitura, os irmãos já pôde ter uma noção de como Ezequiel estava orientando aquele povo, quase desenhando: olha, vocês vão ter que fazer isso, isso, isso. Como a gente se conta uma história para a criança. Ezequiel, o profeta, fez desse jeito com o povo. Olha, vocês vão fazer isso, vão fazer passo a passo. Mas mesmo assim, no decorrer da lição, nós vamos ver. Vamos estar orando, meus irmãos? Querido Deus, mais uma vez nos colocamos diante de Ti, Senhor. O Senhor esteja nos orientando, o Senhor esteja nos capacitando, ó Pai, para aprender a Tua palavra, Senhor. Que tudo o que fizermos e falarmos aqui somente seja para engrandecimento do Teu reino, ó Pai. Senhor, abre os nossos corações, abre os nossos ouvidos, para que possamos aprender da Tua porção nessa manhã, ó Pai. Que possamos sair daqui revigorados e prontos, ó Pai, para aprendermos, para fazermos o que o Senhor deseja de nós no mundo lá fora e dentro, ó Pai, da nossa própria igreja, dos nossos próprios lares, que possamos, ó Pai, ser pessoas diferentes, ó Pai. É no nome santo de Jesus que eu oro agradecida com o perdão dos nossos pecados. Amém. A introdução da nossa lição faz um questionamento, uma pergunta bastante forte para nós, se a gente for analisarmos aqui. Como enxergamos o pecado em nossa vida? Talvez enxergamos os ídolos que temos em nosso coração como belos e atraentes. Porém, veremos nos capítulos de Ezequiel, que estudaremos, que devemos compreender como Deus enxerga o pecado nos nossos corações. Porque muitas vezes nosso pecado é tão bonitinho, né? É tão carinhosinho para nós. Às vezes nós fazemos coisas que às vezes nós achamos, mas não é tão pecado assim. Tem uma musiquinha que antigamente a gente cantava para as crianças: pecado, pecadinho, pecadão. Para Deus não existe pecado,
pecadinho e pecadão. Para Deus existe o pecado. Cada proporção, cada consequência diferencia. Mas o pecado, para Deus, são pecados. Então, aqui deixa essa pergunta. Como enxergamos o pecado em nossa vida? Então, nós vamos estar vendo aqui como nós enxergamos o pecado em nossa vida. Às vezes, estudando a lição, tanto no primeiro dia que o Reginaldo falou, domingo passado, quando o Neto veio falando sobre todo o exílio, sobre tudo aquilo que o povo babilônico passou, nossa, mas esse povo, e se nós trazermos para hoje, será que nós temos, esse povo, né? Então, nós temos que fazer um paralelo, porque eu gosto muito dessas lições, que elas fazem a gente analisarmos. Será se eu estivesse lá, eu faria o mesmo? E será se eles estivessem aqui nos dias de hoje, eles estariam fazendo o mesmo? Que nós, hoje, nós já somos lavados pelo sangue do Cordeiro, né? Há diferença. Então, vamos lá, meus irmãos. Me ajudem aí, porque é uma lição bastante complicada, bastante difícil de entendimento. A gente tem hora que você relê várias vezes, para a gente conseguir entender. O capítulo 12, que nós acabamos de ler, inaugura um novo ciclo de oráculos, de julgamento contra Israel e Judá. Agora, entretanto, o motivo do julgamento não são mais as abominações praticadas junto ao templo, como o Neto explicou semana passada. Antes, o povo, eles faziam as abominações dentro do templo, agora não mais, que precisou ser abandonado pelo Senhor. Nós vimos um texto semana passada que o Joaquim falou, a glória do Senhor deixou o templo. E deixou o templo, agora não. Mas o pecado promovido pelos líderes de Jerusalém e pelos falsos profetas que ali atuavam. Novamente Deus ordena que Ezequiel simbolize, o que nós acabamos de ler aqui agora. O mal que viria contra Jerusalém. À vista deles, pois trazem para a rua, de dia a tua bagagem de exílio, depois à tarde sairás à vista deles, como quem vai para o exílio. Abre um buraco na parede à vista deles e sai por ali. São dois principais símbolos, duas ações simbólicas que Deus ordena a Ezequiel fazer. Sai carregando uma bagagem do exílio e abrir um buraco na parede. Sobre o primeiro, certamente essa bagagem era muito pequena, pois a pessoa exilada teria de carregá-la por milhares de quilômetros. Assim, ao simbolizar diante dos exilados, esse entrar e sair, Ezequiel não estava falando deles, mas daqueles que ainda seriam exilados. Especialmente os habitantes de Jerusalém e o seu príncipe da época, que está falando lá de Zedequias de novo. O segundo ato de abrir um buraco na parede, por onde passaria, é mais enigmático. Talvez pode ser uma referência à queda dos muros de Jerusalém, que aconteceria no tempo do exílio, prometido pelo ato. Entretanto, no capítulo seguinte de Ezequiel, há referências às paredes que foram cobertas de cal, embelezadas. Quem leu a lição durante a semana viu lá em Ezequiel 13, que fala que os falsos profetas, eles embelezavam as paredes, eles deixavam tudo bonitinho. É que se nós formos reportar lá no Novo Testamento, são os sepulcros caiados, podemos falar assim. Tudo bonitinho. Tem um ditado que às vezes a gente escuta as crianças falar, ai, pão bolorento, bonito por fora, feio por dentro.
E era isso que acontecia. Eles deixavam tudo bonito, mas eles estavam enganando o povo com as suas falsas promessas, com seus falsos falar. Por falsos profetas, simbolizando na profecia que diziam que só haveria paz para Jerusalém. Eles estavam enganando o povo. Possivelmente, eu gostaria que algum irmão abrisse para a gente ter mais entendimento, lá em Ezequiel 13, lesse o versículo 10 até o 12. Fazendo o senhor Beto, o senhor pode ler para mim? O senhor está com o microfone aí? Visto que andam enganando, sim, enganando o meu povo, dizendo paz quando não há paz. E quando se edifica uma parede e os profetas a caiam, dizem os que a caiam que ela ruirá, haverá chuva de inundar. Vós, ó pedras de saraivada, caireis, e tu, vento tempestuoso, irromperás. Ora, eis que caindo a parede, não vos dirão onde está a cal com que a caiaste? Então, possivelmente o ato de destruir uma parede com as mãos apontasse para essa fragilidade das falsas promessas dos falsos profetas. Entretanto, não deve ser perdido de vista que o ato foi simbolizado diante daquele que já estavam exilados. Portanto, a mensagem atrelada ao ato era para eles. No entanto, eles não entenderam o primeiro ato do exílio que passa pela parede, descrito anteriormente, e assumindo que compreenderam a mensagem somente no segundo ato, que fala lá do que nós lemos, de 17 a 20. Concluíram que não eram algo para que se preocupar no presente. A visão que tem, este é para muitos dias, que ele profetiza de tempo que estão muito longe. A razão desse pensamento era que o coração do que estavam exilados já estava preso às mesmas primícias daqueles que iam e de ir para o exílio. Resumindo aqui para nós, desde o início da existência de Israel, Deus tinha levantado profetas para advertir o povo sobre a condenação certa se a aliança fosse quebrada e não houvesse arrependimento. Por centenas de anos, os profetas pregaram a mesma mensagem. Aqueles que precisavam se arrepender rejeitavam profetas após profetas e negaram a realidade do juízo anunciado, porque ele ainda não tinha acontecido. Essa foi a atitude expressa pela geração do dilúvio e também será expressa por aqueles que negam a segunda vinda. Embora os juízos de Deus pareçam ser muito lentos, eles são certos. Justiça que demora não é justiça que não é realizada. Os juízos de Deus devem causar temor e tremor ao coração dos homens. Os pecadores devem aproveitar o tempo da paciência de Deus, que é destinado a conduzir ao arrependimento. Uma pergunta para nós, encerrando esse primeiro aqui. Se o juízo fosse hoje, como seria que você, e se o juízo fosse hoje? Diante da nossa realidade hoje que nós estamos vivendo. Nós estamos vendo como aquele povo vivia, achando que ia demorar muito. Tem pessoas que costumam falar, o inferno é aqui mesmo. O inferno é aqui na terra mesmo. E se o juízo fosse hoje? Cada um de nós possamos responder para nós hoje. Como está a minha vida? Como eu estou diante de Deus com toda essa idolatria?
A minha idolatria, a idolatria do meu coração. Como o Joaquim sempre fala, a lição não está pregando para não crente. A lição é para nós, para nos advertirmos. Porque muitas vezes nós nos acomodamos, às vezes, né? Ah, não, já sou salvo, vou meio. Mas tem hora que tem que dar um chacoalhão. Nós, crentes, como nós estamos? Se o juízo de Deus fosse hoje, como nós seríamos julgados? Alguém quer fazer algum paralelo? Quer falar, seu Bete? Me ajude aí, seu Bete. Interessante aqui, logo da introdução, como enxergamos o pecado em nossa vida. Não, eu sou santinho. Pecador é o fulano, outro fulano, porque ele faz isso, e eu não faço igual ele. Quando eu digo que eu não faço igual ele, é possível que eu esteja fazendo de uma outra forma. E esse povo que retratava aqui o buraco na parede, um tapume muito mal feito, que os profetas falsos colocaram diante daquele povo. E hoje, traz para a gente, que você já falou, traz para agora, é para a gente ver qual a nossa situação. Será que as nossas paredes são de concreto? Ou são um tapume podre, caiado? Então, quando a gente vai estudar a palavra, ou então quando a gente tem a tarefa de anunciar a palavra, cuidado, redobra. Porque vai ser cobrado da gente. Pessoal, se eu ensino uma coisa errada para alguém, e aquela pessoa acredita naquela coisa errada que eu ensinei, eu convivo com uma pessoa que ela faz muitas perguntas. Falei, mas e você não procura pesquisar, estudar, para ver se realmente é assim? Ah, está escrito na Bíblia. Falei, mas aonde? Ah, porque as pessoas falam. Ou seja, vamos passar um cal nesse buraco dessa parede aqui e deixar aqui. O que vai acontecer lá na frente? Não. E essa colocação é para a gente aplicar a vida da gente, não a vida dos outros. Eu tenho que cuidar da minha vida. Se nem da minha eu consigo cuidar direito, vou cuidar dos outros. E muitas vezes a gente toma essa tarefa de cuidar da vida dos outros. Aí fica muito ruim, né? Porque, como assim? Então, eu me pergunto todo dia, será que eu estou vivendo realmente para a finalidade com que eu fui criado, que eu fui alcançado, para a glória de Deus? Eu faço a minha oração todo dia de manhã nesse sentido. Eu quero viver para a glória de Deus. Eu quero viver como verdadeiro adorador, mas eu tenho forças para isso? Se não for a graça de Deus em mim? Então é a pergunta que eu faço, eu particularmente faço todo dia. Eu estou tendo vantagem com isso? Não sei, mas eu me humilho diante dessa situação. Então, essa lição, ela cai que nem uma luva na nossa cabeça, não, um boné na nossa cabeça. Como eu tenho vivido, como eu vejo o meu pecado. Aí volta na estaca zero, o sermão do monte. Quando se quer tirar um cisco do olho do outro, primeiro olha no espelho, nesse espelho aqui, vê qual é a sua situação. Aí sim, aí você pode. Mas depois que você olhou, não há trave, não sei se a gente vai conseguir isso, por causa do nosso pecado, por causa da marca do pecado na nossa vida. Não sei se a gente vai conseguir ter essa condição, mas a orientação é essa. Então, como eu vejo o meu pecado? Tranquilinho, sossegado, eu acho que está tudo controlado. Mas o meu companheiro... E é bem isso mesmo, seu Bédio, porque às vezes nós achamos o pecado do outro, nossa, aquele pecadão, e o meu pecado, né? Porque é mais fácil eu enxergar o outro do que eu olhar em mim próprio. É mais fácil eu olhar você olha no espelho, né? Difícil. Pode falar.
nesse primeiro tópico aqui, pensando sobre o que diz aqui, o exílio que destrói uma parede. Quando a gente pensa em parede, a gente pensa em fortaleza, em um lugar seguro, né? E nós sabemos que para Deus ele está em todo lugar e ele age da maneira como ele quer. E essas pessoas que foram exiladas, para quem leu, como se diz, vários textos, e a gente pode estar comparando, as pessoas que foram exiladas, eles não puderam levar muita coisa. Eles levaram pouca coisa, então puderam sair por um buraco, né? A bagagem era pequena, eles foram exilados. Mas a mensagem aqui, quase no finalzinho desse tópico, diz que eles não entenderam a mensagem, pensavam que a mensagem era para aquele povo que tinha ficado, mas Ezequiel estava falando, era para eles. Para eles mesmo. E eles pensavam assim, mas vai demorar ainda. Então, o que eu queria dizer é o seguinte, parece que tudo gira em torno e as pessoas não mudam, né? Vai passando as gerações e os pensamentos parece que continuam, né? Quando nós lemos a palavra de Deus, que é uma profecia, né? Está falando da vinda de Jesus, às vezes a gente não para pensar e se está preparado para esse momento. Mas vai demorar ainda. Quantos tempos já vem falando e nunca aconteceu? E aqui fala bem no finalzinho, que vai falar sobre esse próximo tópico que você vai passar, das premissas do coração. Então é aquilo que o homem, né, o ser humano tem no coração, é de achar. Ele pensa e coloca no coração aquilo que ele pensa, mas não dá ouvido à palavra de Deus. E é um risco que a gente tem, é aquilo como está falando lá na introdução, como enxergamos. É um risco muito grande, né? Que cada um de nós corremos. Continuando aqui, se algum irmão quer fazer. As premissas do coração do povo de Jerusalém. Todo comportamento humano é um produto do seu coração. Lá em Provérbios, fala, guardar no coração. O que eu estou guardando no meu coração, gente? Tem pessoas que guardam mágoas no coração por anos, anos e anos. Tem pessoas que guardam coisas no coração por anos, anos e anos. E a palavra de Deus, guarda no seu coração? A menina que trabalha comigo, sempre às vezes eu falo um versículo, a gente fala alguma coisa. Essa semana ela falou assim, viu, de onde que vocês tiram tudo isso que vocês ficam falando? O Senhor é meu pastor, porque não sei o quê. Eu falei, da Bíblia. Você precisa ler a Bíblia. Na Bíblia está assim, 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 assado. Ela falou assim, mas eu não leio a Bíblia. Eu falei, então, é da Bíblia que a gente... São os versículos. Eu não ando com a Bíblia debaixo do meu braço, mas a gente guarda no coração. Guardo no coração. Então, é nesse quesito. Os exilados da época do profeta e aqueles que ainda não seriam levados para a Babilônia como cativos, agiam daquele modo por causa dos pensamentos que dominavam os seus corações. Eles criam em ao menos 3 primícias. O Senhor não os viam porque tinham abandonado a terra. O Senhor não fala, o Senhor não cumpre a sua lei. A primeira primícia foi apresentada nos capítulos 8 a 11. O Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Por causa dela, como visto, os habitantes de Jerusalém multiplicavam as suas abominações, contaminando o templo do Senhor. Como resposta a essa primícia, o Senhor que tudo vê, fez com que um profeta exilado a milhares de quilômetros de Jerusalém também visse tudo o que estava se passando em Jerusalém, comunicando tudo aos que estavam exilados junto a ele. A segunda primícia está presente especialmente no capítulo 12 a 15,
que não significa que os habitantes de Jerusalém e os exilados dissessem que o Senhor não fala literalmente. Porém, eles viviam como se o Senhor não falasse. Se por meio do profeta o Senhor dizia que o juízo estava próximo, eles diziam que ainda demoraria. Ou então, que nem mesmo se cumpriria, zombando por meio de um provérbio nacional. Prolongue-se o tempo e não se cumpra a profecia. Era como se na teoria crescem em Deus e na prática vivessem como ateus. Vamos parar um pouquinho aqui. Que na teoria crescem em Deus e na prática vivessem como ateus. O que nós trazemos para os nossos dias de hoje? Quantas pessoas a gente vivem na igreja, vivem, vou esperar mais um pouco para mim aceitar Jesus, eu quero curtir a minha vida, Cristo vai demorar a voltar. Aquele povo pensava assim. Eram como se na teoria crescem em Deus. Todo mundo crê em Deus. Ai meu Deus, clamam, mas muitas vezes vivem como ateu. Não acreditam que Deus é amor, não acreditam que Deus é justiça. Acha que acontece, não, o que eu fiz hoje, não, eu fiz, eu vou fazer e acontecer, eu posso roubar, eu posso adulterar, mas vai ficar por isso mesmo. A justiça de Deus, ela pode demorar, mas ela chega. Ela chega. Uma hora a conta chega. E a hora que essa conta chegar, ai daquele que zomba do Deus vivo. Está aqui na Bíblia. Ai daquele que zomba do Deus vivo. Uma hora a conta chega. A terceira primícia norteava as conclusões a que chegavam por causa de seu coração enganoso. Parte dos judeus já estava exilada e uma parte ainda o seria. Porém, como eram incapazes de enxergar os seus erros, acreditavam na sua própria justiça. Olha, gente, como eram capazes de enxergar os seus erros, acreditavam na sua própria justiça. Muitas vezes, nós não enxergamos o nosso erro. Nós estamos errados e não queremos aceitar o nosso erro. Não, mas eu fiz porque o seu Bede também fez. O seu Bede que é o culpado. Eu não enxergo o meu erro. Por causa do meu coração corrupto. Do meu coração que não deixa eu enxergar, tirar essa venda do meu olho. Portanto, ao experimentar o exílio, criam que estavam sendo disciplinados por causa do pecado dos seus pais. Novo provérbio nacional. Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Algo contrário da lei de Deus. Porque nós vemos lá em Deuteronômio 14:16 que diz assim: os pais não serão mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais, pois cada qual será morto pelo seu próprio pecado. Cada um vai pagar pelo seu ato. Eu não vou ser responsável pelo ato dos meus filhos, e nem os meus filhos responsáveis pelo meu ato. Nem o meu esposo responsável pelo meu ato. Ninguém. Por isso que não... eu fiz tal coisa porque o fulano fez isso. Na escola, a gente sempre, quando eles aprontam lá, né, tia Denise? A gente vem aqui, fulano, por que você... Não, eu fiz porque o fulano fez, porque o fulano... Sempre, gente, isso já vem, como o Pedro falou, já vem de geração em geração, querendo jogar a culpa na costa do outro. Mas o meu pecado, eu pequei, mas não pequei tanto que nem o senhor Bede pegou, que nem a dona Zenir pecou. Sempre a gente tem uma desculpa. Por quê? Porque o nosso coração, ele é corrupto. Portanto, é possível perceber que, na prática, ambos os grupos tinham em seus corações
questões que os distanciavam de Deus. Razão pela qual o Senhor se propõe a tratar das fontes das premissas que dominavam o coração deles, os falsos profetas e os ídolos do coração. Gente, falsos profetas já aparecem desde lá, desde as primícias que a gente vem vendo. E hoje em dia, os falsos profetas estão aí, falando, como o seu Bédic falou já hoje. Por isso, meus irmãos, se nós não tirarmos um momento do nosso dia para estudarmos a palavra de Deus, para aprendermos, para guardar no nosso coração o que é certo, qualquer historinha da carochinha aí engana a gente. Então, nós precisamos estarmos com a palavra do Senhor no nosso coração. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Que falsos profetas tem aí. Não sei se os irmãos tiveram conhecimento. Eu vi bem depois daquele menino que estava profetizando, uma criança sendo usada como falando coisas horríveis. São falsos profetas. E como nós, enquanto igreja, nós nos abstemos disso, como que fala? Se atenhamos de não cairmos nessas enganações, enquanto igreja. É aqui. Não tem outra receita. Não tem uma receita mágica. É aqui. Cada um fazendo a sua parte. Aqui. Estudando a palavra de Deus. Buscando, orando, clamando as misericórdias de Deus. Quer falar, seu Pedro? Essa situação que você citou, eu fiz isso por causa daquilo. Essa desculpa começou lá no pecado de Adão, de Adão e Eva. Lá um ficou pondo culpa no outro. Espera aí, como assim? Como assim? Eu faço se eu quero fazer, senão eu não faço. Agora, quanto ao falso profeta, que nós vamos entrar agora, ele pode estar dentro dessa igreja aqui. Eu vi um vídeo uma vez, que alguém estava falando que o nosso coração, ele nos engana, porque ele é movido por emoção. A nossa mente não. A nossa mente é por sabedoria. E a pessoa citou um exemplo bem simples. Se eu estiver triste, bem chateado, 2 mais 2 é quanto? 4. Se eu estiver muito feliz, 2 mais 2 é quanto? 4. Se eu estiver triste, a minha emoção age de uma forma, aí que está o perigo. Nós precisamos de emoção, mas primeiro da razão. Então, eu posso estar achando que estou fazendo certo, mas por causa da minha emoção, eu faço errado. Eu não sei o que eu pensei naquela hora e agi dessa forma. Não é isso que acontece? Onde que eu estava com a cabeça quando agi dessa forma? Eu agi pela emoção. Então, o falso profeta não é aquele que a gente vê facilmente, não. Esse não é falso. Esse ele não é nada. O falso é aquele que parece verdadeiro, mas não é. Esse que engana mais, seu Bede. É o único que vai enganar, porque se ele vier, como o povo disse, se o diabo vier com aquele tridente dele lá, você não vai me enganar não, você é o diabo. Mas ele vai aparecer com pele de carneiro, de ovelha, bonito, lindo, de pastor.
Aí que mora o perigo. Aí que a gente precisa ter esse espelho aí na nossa mente, guardado na nossa cabeça, termos conhecimento disso. Aí sim, nós precisamos viver pela prática mesmo, pela razão, não por emoção. A emoção é boa, ela faz parte, mas desde que a razão esteja em primeiro lugar. Então, como que eu vou acusar outras pessoas, sendo que eu faço a mesma coisa que eles? Às vezes faço até o que eles pior, fazem, né? a palavra fala. Vocês fazem pior ainda, porque vocês podem não fazer, mas aprovam o que eles fazem. Gente, essa lição cai para quebrar. Não é para maciar, não. Não, essa lição a pergunta dela aqui, o seu pecado, né? É bonito? Então, é para a gente parar e pensar. Para nós mesmos, enquanto cristão, enquanto filhos de Deus, né? Falsos profetas e a idolatria, de se ouvir o que se agrada. Olha o título. É tão gostoso a gente ouvir só que agrada a gente, né? Às vezes a gente vai ao médico, o médico fala, você sai, ai que médico chato. Eu já sabia tudo que ele... É ruim, né, a gente ouvir o que não agrada. Às vezes a gente vai falar, ai, eu já sei, pare de ficar falando, você está me incomodando, essa falação no meu ouvido. Você sabe, mas não toma nenhuma atitude, né? É, bem isso. Então, falsos profetas e idolatria de ouvir o que se agrada. Não falando, se falar, só pregar que Jesus é amor, Jesus é isso, Jesus vai te dar um carro amanhã, vocês já abrem lá o Face, daqui a 1 hora você vai receber uma notícia que vai cair um dinheiro na sua conta, Jesus é isso, Jesus é aquilo. Mas se falar, Jesus também é justiça, Jesus também é isso, Jesus também é aquilo, não quero mais. Jesus me aceita como eu sou. Será? O Senhor, por meio de Ezequiel, se volta para os falsos profetas como uma das fontes de engano, tanto dos habitantes de Jerusalém, como dos exilados, alvos da mensagem de Ezequiel. Esse grupo era marcado por pessoas que tinham falsas visões e que enganavam o povo de Deus. Contra eles, o Senhor promete cumprir seu furor, bem como contra a parede que levantaram. Em seu engano, eles perverteram as pessoas que ensinavam, visto que, com falsidade, entristecesse o coração do justo, não o havendo eu entristecido, e fortalecesse as mãos dos perversos, para que não se desviasse do seu mau caminho e vivesse. As pessoas, entretanto, davam ouvido aos falsos profetas, aos falsos mestres, pois lhes falavam segundo aquilo que o seu coração queria ouvir. Quando negavam que as profecias de juízo verdadeiro de Ezequiel estavam prestes a se cumprir, e até mesmo acreditavam que não se cumpririam, davam ouvido àqueles que diziam que só haveria paz, pois era isso que desejavam ouvir. Em vez de mudarem, dando ouvido à palavra urgente do profeta, do Senhor, apegavam-se aos ídolos dos seus corações, desejando manter tudo como estava. Olha, meus irmãos, que sério isso aqui. Em vez de mudarem, dando ouvido à palavra urgente do profeta, do Senhor, apegavam-se aos ídolos dos seus corações, desejando manter tudo como estava. É o que nós vivemos nos dias de hoje. O que nós ouvimos a palavra de Deus? Se você não se arrepender dos seus maus caminhos, não aceitar Jesus como seu único eterno Salvador, quando Cristo voltar a buscar a sua igreja, buscar os seus escolhidos, o que vai acontecer? Você vai ficar aqui, sofrendo. Mas é tão gostoso eu viver do jeito que eu estou vivendo.
no jeito da prostituição, roubando, matando, fazendo coisas que nem desagradam a Deus, vivendo uma vida de orgia. Mas é tão bom, vai demorar muito. Era isso que aconteceu lá. Eles não quiseram ouvir Ezequiel falando: largue do que vocês estão fazendo de errado. Volte-se. E é o que acontece hoje. O pastor está falando, nós estamos ouvindo. Jesus é o único caminho que leva para a salvação. E as pessoas não estão ouvindo. Eles preferem manter o que os seus ouvidos querem ouvir, que agrada o coração. Pode falar, seu É Beto. porque existem os profetas paralelos, Nathalie, que falam, quando o profeta que é de Deus, quando alguém vai transmitir a palavra de Deus, ela soa ruim nos ouvidos. Por quê? Porque acusa os nossos atos, acusa as coisas que fazemos de errado. Agora, quando tem um profeta paralelo que vem falar: não, Deus é amor, Deus teve tanta paciência com tantas pessoas, e citam a capacidade para isso. Então, aí que está o problema. O profeta paralelo, ele vai falar coisas, que já foi dito aí, que é gostoso de ouvir. Não, Deus perdoou. Deus não perdoou o ladrão na cruz? No último momento? Perdoou. Então, fique sossegado, não esquenta a cabeça não. Aí que está o problema. O profeta paralelo, aquele que engana. Porque para enganar tem que ser bom. Não dá para... Tem que ser mentiroso mesmo, ser bom na mentira. Senão ele não consegue enganar. Então, tem esse paralelo que desvia a atenção, até a minha atenção, por que não? Fui na igreja hoje, não gostei do que eu ouvi. Mas outro dia estava tão gostoso de ouvir. A mesma mensagem dita para uma pessoa diferente, de uma maneira diferente, com aplicações diferentes. Então, aí que era o problema. Eles tinham o profeta de Deus, que fazia tudo que Deus mandava, mas tinha os paralelos que enganavam as pessoas. Olhe analisando o quanto Ezequiel sofreu aqui, gente. Ele falando a verdade, mostrando a verdade, e aquele povo vivendo de uma maneira entristecedora. Ele vendo e ouvindo o outro falando, contrapondo a sua verdade. É a mesma coisa: olha, cuidado, não pule aí, que você vai se afogar, é muito fundo. Não, é rasinho, pode ir, você vai tratar. É mais ou menos isso, é uma comparação que as pessoas fazem. Eu conheço uma pessoa muito querida, muito próxima minha, que às vezes é uma pessoa que tem conhecimento da palavra de Deus, conhece a Bíblia de cabo a rabo, conhece. Se o senhor for falar com ela da Bíblia, ela sabe, ele fala, conhece. Mas é uma pessoa que está vivendo uma vida contrária à palavra de Deus. E às vezes a gente questiona: mas Deus é amor, Deus é justiça, minha salvação já está pronta. E vive uma vida mundana, uma vida horrível. Então, a gente vê que é isso que está aqui. Só quer ouvir o que o seu coração manda. Continuando aqui, irmãos. Porém, como foi visto anteriormente, isso multiplicava as abominações diante do Senhor. Se em Jerusalém as pessoas estavam erguendo ídolos externos junto ao templo, no exílio a idolatria fundamentalmente interna. O povo de dura serviço, o coração deles estava endurecido pelo pecado. Por tudo isso, o Senhor se dispôs a responder a cada um segundo a multidão dos seus ídolos. De certo modo, é como se o Senhor estivesse demonstrando para Ezequiel que os exilados estavam inclinados a buscar outros deuses e que eles fossem mais favoráveis do que o Senhor. É por isso que, para aqueles que não se converterem,
apartando-se dos seus ídolos, mas permanecessem buscando-os. A promessa do Senhor é fazer deles um sinal de provérbios. Assim o juízo sobre a vida deles, possivelmente a morte, serviria como instrumento para despertar o verdadeiro remanescente, assegurando que esse seria o povo do Senhor e o Senhor o Deus dele. A quebra da aliança e a nova aliança. A idolatria externizada ou do coração era a principal evidência da quebra da aliança dos judeus com Deus, dentro do coração ou fora do coração. O capítulo 15, especialmente o 16, o capítulo 16 de Ezequiel é bem longo e bem complicado de você entender, aonde vem fazendo uma referência de uma criança que nasce e é jogada fora com seu cordão umbilical, aonde Deus pega com todo cuidado e vem trazendo, vem restaurando. Lá mais para frente um pouquinho diz assim: depois o Senhor se descreve como um noivo que entra em um relacionamento exclusivo com a sua noiva, cuidando e adornando-a como era devido, a tal ponto da beleza de Jerusalém ficar conhecida entre outros povos. Entretanto, a noiva confiou mais em sua formosura, ou seja, nos seus bens dado pelo Senhor do seu próprio Deus. Assim se entregou à prostituição e ao adultério, idolatrando falsos deuses criados pelas suas próprias nações, inclusive por meio do uso de suas riquezas, dada pelo próprio Deus a ela. O que acontece aqui? Acreditou em si próprio. Deixou de olhar para o autor e consumador da nossa história e acreditou em si próprio. Não, eu vou fazer comigo do meu jeito, como eu quero, e vou levar, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Assim que se pensou. Segundo ele, as próprias nações com as quais Jerusalém adulterou, afastando-se do Senhor por meio da idolatria, seriam dos instrumentos do seu julgamento contra a cidade adúltera. Um bom exemplo disso é a parábola das duas águias e da videira. Essa parábola é explicada como sendo a representação de um rei de Judá, possivelmente o rei Zedequias, que se rebelou contra a Babilônia, e, em vez de buscar auxílio do Senhor, procurou ajuda do Egito. Quantas vezes não acontece isso com a gente? Eu estou com algum problema, em vez de eu me curvar diante de Deus, em vez de eu buscar quem pode me ajudar, eu vou atrás de outras pessoas, eu vou atrás de outros recursos, de outros deuses. Quantas vezes, muitas vezes nós não agimos dessa maneira? Ai, mas esse problema mas Deus vai demorar muito me responder. Mas Deus responde no tempo dele. É o tempo de Deus nas nossas vidas. Portanto, Judá seria enredado em seu próprio jogo político, tendo de sofrer as consequências do assalto da Babilônia. Outro exemplo é a listagem das vezes em que Israel quebrou a aliança, apesar da misericórdia do Senhor. Estabelecerei a minha aliança contigo, e saberás que eu sou o Senhor, para que te lembres e te envergonhes, e nunca mais fale a tua boca soberba, por causa do seu opróbrio, quando eu te houver perdoado tudo quanto fizesses, diz o Senhor. Eu só queria ler, os irmãos abrissem aí para mim, Ezequiel 17, que é importante esse pedacinho aqui, que fala da parábola. Você está com o microfone aí, Reginaldo? 17, 22 a 24. Leia para mim, Pedro, fazendo favor.
Assim diz o Senhor Deus: também eu tomarei a ponta de um cedro e a plantarei, do principal dos seus ramos cortarei o renovo mais tenro, e o plantarei sobre um monte alto e sublime. No monte alto de Israel o plantarei, e produzirá ramos, dará frutos e se fará cedro excelente. Debaixo dele habitarão animais de toda sorte, e à sombra dos seus ramos se aninharão aves de toda espécie. Saberão todas as árvores do campo que eu, o Senhor, abati a árvore alta, e levei a baixa, sequei a árvore verde e fiz reverdecer a seca. Eu, o Senhor, o disse e o fiz. E eu, o Senhor, o disse e eu fiz. Oportunidades como essa são raras, quase imagináveis. Afinal, o raio não atinge o mesmo lugar duas vezes, aqui na lição. O que eu quero deixar aqui para os irmãos. Esse Dugde aqui, comentando a imagem final de Jerusalém na parábola, afirma que ela estava igualmente exposta e vulnerável diante dele. Se ele a escolheu uma vez, não por algo que viu nela, mas apenas por a sua própria decisão, porque não poderia escolhê-la novamente. Irmãos, o mesmo Deus que fez isso lá no passado, é o mesmo Deus que está aqui com a gente hoje. O nosso Deus não muda, o nosso Deus é imutável. É o mesmo Deus. O mesmo Deus que aconteceu tudo aquilo lá, é o mesmo Deus que hoje. Só que tem um porém. Hoje, nós somos privilegiados. Porque o nosso Deus deu seu único filho para morrer numa maldita cruz, numa cruz sem beleza, sem formosura, sem nada. Por nós, por mim, por você. Nós temos esse privilégio. Nós fomos resgatados. Assim, em sua soberania, Deus tinha o direito de punir Jerusalém pela sua transgressão, mas também tinha o direito de, assim o quisesse, estabelecer um caminho de redenção. Entretanto, este último não anularia o primeiro. Afinal, para restaurar Jerusalém, o Senhor precisava perdoá-la por meio de um ato que ele fez. Esse verbo lembra o dia da expiação, em que um dos bodes seria tomado como sacrifício em lugar de toda a congregação de Israel. Somente mediante a morte desse substituto, o pecado poderia ser perdoado, enquanto simbolicamente sua culpa era levada para longe sobre o bode emissário. Cristo morreu pelos nossos pecados, morreu por mim, morreu por você. Por isso nós temos todo esse privilégio de ouvir o que aconteceu lá no passado, toda aquela chance que aquele povo, que Deus deu para aquele povo, nós temos hoje. Mas nós somos privilegiados, porque nós temos o nosso advogado que está direto junto ao Pai para falar conosco. Especialmente diante da vívida descrição de impureza e adultério da parte de Jerusalém, feita no capítulo 16, podemos ficar horrorizados com as imagens nela contidas em primeira leitura. Porém, ele foi assim descrito para mostrar o quão feio e odioso aos olhos de Deus é o pecado. Como visto em suma, ele é o produto de corações humanos, movido por os seus ídolos e que desejam ouvir somente aquilo que lhe é agradável. Pela lógica, então, o que é feio e odioso também é o coração caído que dá origem aos atos que são externalizados. Graças a Deus, porém, pela feiura da cruz de Cristo, certamente nela não haveria beleza e naquele momento nenhuma majestade que fosse capaz de atrair corações marcados pela queda.
Porém, é a realidade do corpo esmagado e do sangue vertido de Cristo que assegura que nossa vida não precisa mais ser caracterizada pela feiura do pecado. Ele levou sobre si as nossas iniquidades, quando sobre si levou o castigo que para nós representa paz com Deus. Portanto, na luta contra os ídolos do nosso coração, somos chamados a olhar para a cruz, para aqueles que já experimentaram a salvação. Agora, ela é a bela, pois sabe que nos liberta e dá força para não voltarmos à imundícia da qual fomos tirados. Que Deus nos abençoe, que possamos estarmos com os nossos corações abertos e dispostos a cada dia a matar a nossa natureza carnal. Porque se não for pela misericórdia de Deus, gente, nós não somos ninguém. Porque o nosso coração, ele é sem vergonha. Ele judia de nós. Então, que Deus esteja nos abençoando.